do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, item 6. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas relatadas no número 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso. Ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Espírito Santo, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água, e os pássaros que voam sobre a terra e sobre o firmamento. Quando essa crença, a água, tornara-se o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nesta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai.
significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o espírito será. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja essa passagem, é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, itens 11, 12, 13 e 14. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo o Elias que deve vir. Não há aí nem figura e nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo o Elias que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aquele do vosso povo que se tenha feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão.
Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo separado do seu espírito está consumindo, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10, 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei de novo.